Bem-vindo ao RevisaMed. Nossa aula é sobre climatério. Neste módulo, vamos fazer uma introdução ao tema e falar sobre a etiopatogenia. O climatério, se vocês observarem, esta figura, ela já mostra muito o que vem a ser o climatério. A palavra transição é a palavra-chave. Transição fisiológica de uma mulher que vai avançando na idade, e essa transição, apesar de fisiológica, ela traz muitas repercussões no organismo da mulher. Essas repercussões se transformam em queixas. E tudo isso a gente vai abordar hoje nessa aula. É preciso que nós conceituemos alguns termos muito importantes para nós entendermos a aula. Então, primeiro, nós vamos conceituar climatério. O que vem a ser essa palavra diferente, pouco utilizada pelo leigo? O leigo usa a palavra menopausa no lugar da palavra climatério, que é uma palavra mais usada no meio médico, mas vocês precisam entender. Então, o climatério corresponde ao período de transição da vida da mulher, compreendido entre o final da fase reprodutiva e a senilidade. O que a natureza faz? A natureza, ela limita a vida reprodutiva da mulher. Mas é uma sabedoria, porque imaginemos uma mulher de 60 anos grávida. Era um risco de vida para ela. Então a natureza, por um determinismo biológico, limita a vida reprodutiva. Então a mulher vai chegando depois dos 40 anos, ela vai diminuindo a fertilidade naturalmente, até que a capacidade de procriar se encerra. Mas o que acontece é que, simultaneamente à parada da vida reprodutiva, ela também tem uma diminuição brusca da produção hormonal. Por quê? Porque os hormônios são produzidos na camada externa do óvulo, nas células da granulosa, da teca, e aquela camada que envolve o óvulo é que produz os hormônios femininos. Então, quando se encerra a capacidade de ovular, também diminui de maneira drástica a produção hormonal da mulher. Aí é que está a questão importante para todos nós nesse período. Outra palavra importante que é muito utilizada e é mais utilizado do que climatério, substituindo no termo popular a palavra climatério, é menopausa. O que vem a ser a menopausa? Ela é definida como a interrupção permanente da menstruação e é reconhecida somente depois de 12 meses sem menstruar. Então, é um diagnóstico retrospectivo, que a mulher parou de menstruar ali com seus 40 e tantos, 52 anos, parou de menstruar. Aí ela fala, entrei na menopausa. Não, só podemos falar que ela entrou na menopausa depois de 1 ano sem menstruar. Aí aquela foi a última menstruação dela. Então a menopausa é a última menstruação da mulher. Importante guardar isso. Outro termo importante é menopausa precoce. A mulher fica querendo saber se a menopausa dela está em dia, mas eu estou muito nova para entrar na menopausa. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar mais adiante. A mulher hoje de 50 anos, ela está em plena capacidade produtiva, iniciando projetos de vida. Então, quando você fala com ela que ela está na menopausa, está no período de climatério já há bastante tempo, e agora ela realmente se intensificou toda aquela sintomatologia, ela se assusta. Mas a menopausa precoce acontece quando a última menstruação, quer dizer, a menopausa acontece antes dos 40 anos.
Aí a medicina considera precoce. E a menopausa tardia, tardia depois dos 55 anos de idade. Bom, agora esse quadrinho ele ilustra bem. Primeiro, aqui nós vemos a média da idade que a mulher brasileira entra na menopausa, 49 anos. Então, 49 anos é o nosso marco. Então, vamos aqui. Tem um período que chama perimenopausa. O que é? É o período que compreende de 1 a 2 anos antes da menopausa até 1 a 2 anos depois. Então, essa é a perimenopausa. Vai vendo os termos. Nós temos, então, o período de climatério, que se inicia mais ou menos os sintomas, quer dizer, as transformações, elas são lentas e elas acontecem durante muitos e muitos anos, até os 65, 70 anos. Então veja que o climatério é um período que dura décadas, décadas. E ele tem uma divisão marcante, que é o climatério pré-menopausa e o climatério pós-menopausa. Então, esses conceitos são muito importantes para a nossa aula. Olha a importância desse período para a vida da mulher hoje. Vamos lá. No Império Romano, na época do Cristo, 2000 anos atrás, a média, a expectativa de vida ao nascer, quer dizer, o que se esperava que uma mulher vivesse quando ela nascia era, em média, 25 anos de idade. Imaginemos que Jesus morreu com 33 anos e o homem, sempre a expectativa do homem é um pouco anterior da mulher, né? Olha só a importância disso. Então a mulher, na época do Império Romano, vivia na menopausa? Poucas viviam a sua última menstruação e entravam no climatério. Bom, em 1900, no Brasil, a média era 50 anos. Então, a expectativa de vida da mulher era 50 anos. E sabe quando que aconteceu isso? Há pouco tempo atrás. Lembra? Abolição da escravatura, 1888, logo depois, proclamação da República, logo depois os imigrantes italianos vieram para o Brasil, os imigrantes libaneses, japoneses, portugueses, aquela época que as novelas da Globo mostram aí muito bem a imigração italiana. Pois é, a mulher vivia 50 anos. Ela sabia alguma coisa de menopausa? Ela sentia alguma diferença? Ela tinha seus 10 filhos. Aos 50 anos, ela já tinha uma prole imensa para cuidar e a expectativa dela de vida era essa, a média. E hoje? Olha a situação que hoje nós estamos vivendo. No Brasil, dados do IBGE de 2019, a expectativa da mulher de vida é 80 anos. 80 anos. A do homem, 73. No Japão, 87 anos. Então, o que está acontecendo? A mulher está vivendo hoje quase 40% da sua vida depois da menopausa. Então, a medicina tem se preocupado cada vez mais com o quê? Com qualidade de vida. Para que a gente possa entender um pouquinho dessa fisiologia, nós estamos trazendo aqui o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. O funcionamento desse eixo é importante a gente entender, para a gente entender o que acontece lá no período da menopausa. Então, tudo começa no hipotálamo, uma região do cérebro que produz um hormônio, que é o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, lá no cérebro, começa uma produção que influencia, vai diretamente na hipófise e ela é estimulada, a hipófise, pelo GnRH.
a produzir o quê? Gonadotrofinas. Quais gonadotrofinas? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteotrófico. Bom, esses hormônios que são estimulados pelo GNRH no hipotálamo, a hipófise os produz e eles vão diretamente para o ovário e o ovário, então, estimulado por eles, produz estrogênio e progesterona. Então veja que é uma verdadeira cascata de eventos onde um depende do outro. Por quê? O nível de estrogênio e progesterona no sangue vai lá no hipotálamo e informa. Olha, controla aí porque o nível está suficiente. Ou então, aumenta um pouquinho porque o estradiol e a progesterona estão baixos. Da mesma forma, ele age sobre a hipófise, controlando os níveis de gonadotrofinas, que são o FSH e o LH. Então, isso tudo é um sistema que se autocontrola. É o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. O que acontece na menopausa? Na menopausa, como há uma falência dos ovários, eles param de produzir o estrogênio e a progesterona, na hora do feedback, como está muito baixo, o que o hipotálamo faz? Aumenta o GNRH. O que a hipófise faz? Aumenta o FSH. Para quê? Para hiperestimular o ovário a produzir o que ele não está produzindo. Então, a característica, o perfil, o painel hormonal da menopausa clássico é FSH elevado, estrogênio e progesterona baixo. A gente vai explicar melhor isso aí. Ao longo da linha do tempo, nós temos alguns eventos que acontecem simultaneamente no organismo feminino. Então, quando a gente avalia o ciclo ovariano, a gente vai vendo que a mulher, logo depois da menstruação, começa a maturação folicular dela. Aí, no momento, no meio do ciclo menstrual, ocorre a ovulação e a formação, então, do corpo lúteo, que produz progesterona, cujo objetivo maior é manter aquele suposto óvulo fecundado. Porque a mulher na natureza, gente, nasceu para engravidar. Todo mês ela se prepara para engravidar. Não é se preparar para menstruar. Ela se prepara para engravidar. Então o organismo dela se prepara para quê? Para produzir progesterona no corpo lúteo, para manter aquela gestação inicial até que a placenta assuma o trofoblasto, que no início chama-se trofoblasto, assuma a produção de progesterona. Depois, por um determinismo biológico, não engravidando, esse corpo lúteo entra em apoptose e vai, então, caindo a produção de hormônios até que a mulher menstrua novamente. Bom, a temperatura basal na primeira fase do ciclo pré-ovulatória, ela é uma temperatura normal. Quando a mulher ovula e começa a produção de progesterona, a temperatura basal sobe durante todo o tempo em que a progesterona está sendo produzida, até que o corpo lúteo entra em regressão e a temperatura volta aos níveis normais. Tudo isso acontece simultaneamente. Os hormônios hipofisários, aquele FSH e o LH que eu falei. O FSH ele começa a subir, estimulando o folículo a produzir o estrogênio, até que ele sobe um pouco no período ovulatório, e o LH, que é o azulzinho aqui, ó, sobe bastante, e esse pico de LH é responsável pela ovulação, pela ruptura do óvulo. E aí os hormônios caem novamente em níveis basais. Aqui nós vemos a produção dos hormônios ovarianos, estradiol e progesterona, como a gente viu. O estradiol, o folículo vai crescendo, nessa periferia aqui vermelha que é produzido o estradiol. O FSH vai estimulando e o estradiol vai subindo, vai subindo, vai subindo até o período ovulatório, ovulou,
tem uma queda brusca, ele continua sendo produzido em níveis menores, mas o que agora a estrela é a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo. Simultaneamente a isso, lá no útero, a mulher que acabou de menstruar começa o seu endométrio a proliferar até a ovulação, onde ele se torna secretor por ação da progesterona, não engravidando, a menstruação ocorre. Então, no fundo, a menstruação é o choro de um útero desiludido, porque não engravidou. Lembrem disso. Aqui, a gente já vê a trajetória do óvulo. Quando a mulher ovula, o óvulo cai na trompa, e aí começa o seu percurso já fecundado e vai retornando, como a gente pode ver, aqui, à cavidade uterina, entrando então no final do ciclo, quando a mulher menstruaria, ela tendo então engravidado, esse óvulo cai na cavidade uterina. Bom, então, para nós entendermos melhor o que acontece lá no ovário, toda mulher tem um patrimônio folicular. Esse patrimônio folicular dela, no nascimento, é em torno de 2 a 3 milhões de óvulos. Então, o ovário tem 2 a 3 milhões de óvulos que vão sendo consumidos, entrando em apoptose, e quando ela tem 10 anos de idade, quer dizer, lá no início da infância ainda, iniciando a puberdade, ela está com um patrimônio de 300 a 400 mil óvulos. Veja como vai caindo. Isso aí é fisiológico, gente, é da natureza. E aí, aos 40 anos, ela já está com uma quantidade bem menor de óvulos, é o início do climatério. Até que, quando esses óvulos se esgotam, esse patrimônio folicular se esgotam, é que acontece a menopausa. O climatério já começa a acontecer quando os níveis desse patrimônio folicular começam a cair bastante, o nível hormonal cai, mas é suficiente ainda para manter várias funções do organismo. Mas os sintomas começam sutilmente, no decorrer dos anos, até o evento crítico, que é a menopausa. Aí os sintomas se intensificam. Então, a falência ovariana é a chave do problema. Mas por que, Didier, que acontece a falência ovariana? Por uma determinação divina, é da natureza. A natureza é que determinou isso. O homem é diferente. A queda hormonal no homem vai acontecendo de maneira lenta durante as décadas, a partir dos 40 anos. Mas a mulher não, porque o homem de 75 anos pode casar com uma mulher de 30 e ela engravidar. É diferente. A mulher não pode, a natureza entende que ela não deve engravidar a partir dos 45, 50 anos. Isso é da natureza. Então, essa falência ovariana, ela é da natureza. A partir dessa falência ovariana, a diminuição de produção do estrogênio, que é o hormônio feminino por excelência, acontece. Então, acontece um quadro chamado de hipoestrogenismo, que o hormônio começa a ser produzido em níveis basais e a mulher sente falta e isso realmente repercute seriamente no organismo da mulher. Mas a minha avó não sentiu nada, mas a sua avó, nós temos que ver com quantos anos ela viveu, quantos filhos ela teve, ela tinha 10 filhos para cuidar, um em cada idade, será que ela se preocupou com ela? Será que ela tinha direito de queixar alguma coisa naquela época? Hoje a mulher está atenta, a mulher está se cuidando. Uma mulher de 50 anos, há 50 anos atrás, se olha uma foto dela, é uma. Você vê uma mulher de 50 anos hoje, parece que ela tem 30. Então, tudo mudou e as repercussões no organismo da mulher estão muito evidentes. A mulher deseja
qualidade de vida. Então, esse hipoestrogenismo vai gerar repercussões no organismo, algumas repercussões imediatas, precoces, que é a chamada síndrome climatérica, e algumas repercussões tardias. Essas são mais tardias. Um hipoestrogenismo crônico durante alguns anos pode gerar alteração no metabolismo ósseo e no metabolismo lipídico. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.